Olá para você que está nos assistindo agora. Eu sou o Pirate e eu estou aqui com meu grandíssimo amigo, o Alex. Alex, por favor, se apresente. Olá, gente, eu sou Alexandre Vecanandi de Smith Bueno de Hahaha, de Raio Laser Bala da S-Kiss. Eu sou professor de História formado na USP e maconheiro nas horas vagas. E mendigo. Não precisa falar sobre isso, não. Bem, hoje é dia 30 de outubro. Ou 30 de outubro? 30 de outubro de 2021. E o assunto de hoje vai ser de um dos maiores golpistas da política brasileira, não é mesmo? Sim. Nossa, Exatamente. ladrão. É ladrão. Mas ele foi responsável por fazer com que a gente trabalhasse 8 horas diárias, ao invés das, sei lá, infinitas horas que a gente teria que 16 trabalhar horas. nas fábricas, não é? É dele mesmo que a gente tá falando, Getúlio Vargas. Bem, agora fiquem com a introdução. "15 anos de golpes, censuras e o mais inesperado, Brasil se dando bem numa guerra. Essas e outras características foram as marcas deixadas por um dos maiores golpistas da política brasileira, Getúlio Vargas." Estamos de volta com um podcast em comum e a gente vai fazer algumas perguntas para o nosso querido professor Alex sobre Getúlio Vargas e os seus anos na presidência. Não é mesmo, Alex? Sim, pode fazer. Bem, começando com a seguinte pergunta: como se iniciou a Era Vargas? Ela se iniciou em 1930, após a Revolução de 1930, né? Que basicamente, onde o Getúlio Vargas, ele meteu um golpezão mesmo contra o rival dele, que era o Júlio Prestes, e aí entrou no poder. Depois, a Era Vargas, que durou de 1930 até 1945, teve 3 períodos dela: o governo provisório, o governo constituinte e o Estado Novo. Ele teve algum apoio? Ele teve apoio de tenentes, de trabalhadores urbanos e oligarquias regionais. Os tenentes eram também conhecidos como as pessoas que saíram da Revolução de 1930, que participaram. Sim. Tem. Tá. Muito interessante isso. Getúlio, na verdade, ele aproveitou bem as suas chances de subir politicamente, né? Como você pode ver, ele utilizou de golpes para poder chegar à presidência e junto de apoios de pessoas que pensavam da mesma forma que ele, não é mesmo? Sim. Aproveitou E bem. que eles todos tinham o mesmo fim, que era o lucro, não é? Sim, eles queriam lucro. Tanto o lucro presidencial quanto a fama, reconhecimento, no caso das oligarquias, mais oligarcos, não sei o que. Olha, Bem, assim, eu diria que o Getúlio Vargas, ele queria mais poder e dinheiro, assim como todos os que apoiaram ele.
Acho que já estava bem na cara isso. Até porque, desde o início do mandato dele, ele já centralizou o poder nele. Já que uma das primeiras ações dele foi substituir os prefeitos de todas as cidades, assim, por pessoas de sua confiança, que eram conhecidos como interventores. Se eu não me engano, ele aboliu a Constituição de 1890, não é? Sim, sim, Que era a atual Constituição do Brasil. sim. Além disso, aparentemente ele dissolveu o Congresso Nacional. Como assim? Ele retirou meio que o poder do Congresso Nacional e digamos que ele fez com que ele se tornasse o rei do mundo, assim, rei do Brasil. Rei do Brasil. Um rei do Brasil, porque... Não tinha muito o que fazer contra ele naquela época. Ai, é triste que a gente saiba que o Brasil experienciou isso, mas a gente tem que aceitar. Sim. Não tem o que mudar agora. Não tem muita coisa que mudar. E o que mudou durante esse primeiro governo? No governo provisório teve a Revolução Constitucionalista, que basicamente aconteceu por causa das oligarquias paulistas, que elas tinham se enfraquecido muito com a Revolução de 1930, por causa de todo um BO ali, porque as outras oligarquias queriam mais poder e achavam que as paulistas estavam muito poderosas e acabaram causando algumas revoluções assim, contra elas. Além disso, também, além dessas revoluções de 1930, depois que as oligarquias perderam muito poder, elas decidiram se opor contra o Getúlio Vargas. Também teve o voto feminino, que foi um grande acontecimento no século, mas que infelizmente não foi atendido como as mulheres queriam, né? Pois precisava de uma série de requisitos, precisava ser mulher remunerada, que tinha que pedir permissão do marido, essas coisas. Infelizmente nós vivemos de uma época muito machista. É nojento, bem nojento isso. Enfim. Teve alguma mudança com relação aos trabalhistas? Sim, teve algumas mudanças nas leis trabalhistas. Antes as pessoas tinham que trabalhar das 16 horas até 16 horas e também podiam trabalhar crianças e adolescentes. Só que depois só puderam trabalhar até 8 horas. Teve o descanso semanal, que é o sábado e o domingo, remunerado, né, porque antes não podia. E também só podia trabalhar com mais de 18 anos. Certo. Aí depois disso, o que aconteceu? Aí depois teve várias cagadas, assim, eu diria, desculpa a palavra aqui, que o Getúlio cometeu, como a lei da sindicalização, né? Que basicamente, se algum trabalhador trouxesse alguma mudança de lei que não agradasse o governo, ele seria afastado do seu trabalho. Sim. Nossa, eu acho isso bem um cara de pau. Sim. Tipo, o cara tem uma ideia diferente e por causa disso ele vai perder o emprego, que provavelmente com o dinheiro que ele recebia, ele poderia comprar sua comida, que era, eu acho que bastante caro, não é? Sim. Para a realidade brasileira de 1930. E você era praticamente vigiado pelo próprio Getúlio. Não pelo próprio Getúlio, mas por pessoas que estão relacionadas a Getúlio. Vamos para agora o segundo governo de Getúlio, o governo constitucional. Não, peraí que tu pulou alguns tópicos, meu querido. Pulou alguns tópicos. Você pulou também a nova Constituição brasileira. Sim, como eu poderia esquecer disso? E também o trabalhismo, o voto secreto, a escola pública. Basicamente, o voto secreto surgiu com a nova Constituição, que surgiu em 1933, se eu não me engano. E também o voto com maioridade e também umas certas mudanças no voto feminino. Perdão aqui, a minha gagueira. Não tem problema. Ele também criou a escola pública e após isso também teve... Não após, eu diria que antes. Teve também o trabalhismo, que foi uma espécie de ideologia criada pelo governo que explica basicamente que as leis trabalhistas que eram dadas pelo governo era uma espécie de benevolência dada por ele. Como se fosse um presente. Sim, um presentinho, assim, toma, você para de reclamar aqui, pronto. Para de reclamar. É aquele presente, irmão, tipo, eu sei que é o seu aniversário, mas esse PlayStation 2 aqui é pros dois. Sim.
E todo mundo concordava com Getúlio? Não, teve várias revoluções, assim, naquela época. E também, junto dessas revoluções, também surgiram alguns partidos, como a AIB, que era a Ação Integralista Brasileira, que era de extrema-direita. E, em oposição à AIB, teve a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que era de extrema-esquerda. Basicamente, a AIB propunhava, eu não sei direito como é que... Propunhava ideias fascistas. Inclusive, o próprio lema deles era Deus, Pátria e Família. É praticamente um Bolsonaro da antiga geração. Sim, um Bolsonaro mais nazista. Mas parando para pensar, eles se baseavam com os nazistas alemães, que estavam muito em alta naquela época. Sim, todo mundo queria um pouquinho dos alemães para si, né? Se é que você me entende. E a ANL? Ele se opôs, foi um grupo ideológico que se opôs muito ao AIB e que propunhava ideias comunistas, né? Só que como o Getúlio Vargas não queria ideologias comunistas assim, entrando no seu governo, ele acabou tornando a ANL legal. E depois disso ocorreu a Intentona Comunista, que foi a revolução da ANL contra o governo de Getúlio. Só que ela não foi muito bem feita e os ANListas, acho que eu poderia chamar assim, foram detidos, alguns foram mortos, inclusive. É bem triste, velho. Sim. Você pensar que pessoas que têm uma ideologia diferente, que pensam que uma maneira de Estado deveria ser diferente, e apenas o Estado só fala: cale sua boca, ou eu mesmo faço você calar. Sim, era muito comum naquela época. Inclusive, isso daí veio muito da época do início da República, né? Quando ainda existia os reinados no Brasil, que não podia nem abrir um A sobre o rei. E ainda dá pra ver isso hoje em dia. A gente tá falando do grande golpista brasileiro, mas até agora eu só contei um golpe. Será que não tem outro, não? Teve sim. Teve o golpe de 1957. Ele, basicamente, o Getúlio Vargas, ele inventou, junto do apoio de outros militares, um plano comunista, se eu não me engano, que basicamente dizia que ia remover ele do governo, ia implantar uma ditadura comunista no Brasil. A ANL, no caso? Sim, a ANL. E esse plano foi chamado de Plano Cohen. Esse documento, contudo, era falso, né? Foi descoberto alguns anos depois que era falso, que foi apenas utilizado como estratégia do Getúlio como uma forma de se manter no poder ainda. E matar a ANL de uma vez, né? Sim. Porque eles estavam incomodando, né? Com a intentona comunista. Eles eram a mosca na sopa do Getúlio. Sim. E a AIB, com relação a Getúlio, qual era a relação entre eles? Ele anulou a AIB depois. Ele suspendeu... como é que eu posso explicar isso aqui? Ele tinha... Ele extinguiu a AIB, pra ser bem sincero, ele extinguiu a AIB, o que deixou muitos aibistas, vamos chamar assim, muito insatisfeitos com o que ele fez. Porque pensa só, eu vou apoiar aqui um cara, eu vou apoiar aquele com meu sangue e alma aqui, e depois ele simplesmente extingue o meu grupo, eu ia ficar pistola. Eu também. Não importa qual seja a minha ideologia, tipo... A traição sempre é traição. E é uma coisa assim que não é aceita. Não se pode ser aceita por ninguém. Sim. E depois daquilo começou uma tentativa de novo golpe, assim. Teve uma parada que eles invadiram a ideia era prender o Getúlio Vargas no Palácio do Guanabara. Com uma estratégia de mantê-lo como refém, assim. Sim. E instaurar o regime fascista no Brasil. Sim. Só que a grande maioria dos aibistas, eles cagaram pra isso. Tipo, eles não queriam arriscar a vida deles com isso. E apenas os poucos que foram logo detidos ou foram mortos. Foi igual a intentona comunista. Acho que a gente até poderia chamar essa daí de intentona integralista, não é? Sim, inclusive foi assim que foi chamada. Sim. Interessante. O Estado Novo.
Como se caracteriza... Quais foram as principais características do Estado Novo, você diria? Olha, resumindo bastante aqui de uma forma bem grosseira, basicamente foi burgueses versus população. O povão, assim, né? O povão versus o capitalista. Sim, sim. Teve apoio dos militares, dos industriais, né? Ele queria uma nação baseada na ordem e na obediência da autoridade no Estado Novo. Basicamente uma ditadura. E dane-se a população. Se você abrir a boca contra mim, você morre. É tipo isso. Não era bem morrer, mas você era perseguido. Sim. Muito perseguido. Tem muitas histórias, inclusive hoje em dia, de pessoas que sofreram muito com a ditadura. Não só de Getúlio Vargas, como também a de 1961, né? Que teve... Sim, a militar. Sim, a civil-militar, na verdade. Né? Sim. Eu vi isso nas aulas de história com a minha professora Mônica. Sim. Inclusive, muito boa ela. Nossa, genial aquela professora. Eu amo ela. Enfim, continuando. Depois disso, né? Surgiu, assim, no Brasil também... os rádios, né? Na verdade já tinha antes disso, acho que em 1930 começou a surgir mais, assim, começou a crescer, mas ali pegou mesmo, ali na década de 30 pegou mesmo, e o Getúlio Vargas, como o belo canalha que ele era, ele olhou aquilo ali e pensou, nossa gente, eu posso subir em cima disso daqui, né? E ele basicamente pensou assim, nossa, eu acho que eu vou criar um departamento, assim, para poder crescer em cima disso. E aí ele criou o departamento de imprensa e propaganda. Ele basicamente utilizou esse departamento como uma forma de criar propagandas políticas sobre o governo dele. Para falar sobre bens dele, as coisas, mostrar as vantagens. Sim. E é incrível que eles nunca falam sobre as desvantagens, eles até esquecem. Não existe desvantagem no nosso governo. Por que eles vão dizer, né? Por que eles vão dizer isso, né? Sim. A gente tem que pensar nisso. Quem é o tolo que quer se manter no poder, mas fala das suas desvantagens? Sim. Se você quer se manter no poder, você deve mostrar que você é o melhor, não é? Sim, sim. Mas a gente sabe que Getúlio não foi nem de longe o melhor. Com certeza. Eu acho que nunca teve um político no Brasil que pode ser considerado o melhor, assim. É lamentável. É lamentável. Continuando. Depois daquilo, né, teve a evolução da indústria de base, né? Que basicamente Getúlio Vargas olhou assim, nossa, a gente tá produzindo pouco, bora criar mais? Bora criar mais indústria, assim, bora ajudar, assim. Bora meter o aço na economia. Bora meter o vapo na economia. E ele criou assim, aí ele criou algumas indústrias, assim, como a instalação de energia elétrica no Brasil. Também teve o início da construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, a atual Vale, né? Que teve lá todo aquele desastre do... E se não me engano, ele fundou a Petrobras, né? Sim, também. E também a Fábrica Nacional de Motores, né? E a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Entre outras. Ele criou várias coisas de indústria de base para poder melhorar a economia do Brasil. Se mover a economia. Que sempre, todos os políticos querem fazer isso, mas nenhum deles consegue fazer, assim, de uma forma perfeita. Eu sei que Getúlio Vargas foi um grande canalha, assim, mas isso daqui ele conseguiu fazer. Isso daqui ele conseguiu mesmo. Porque antes o Brasil, ele era só agrário, né? O Brasil era pecuária, tudo rural, assim. Café, leite, enfim. Aí, continuando. Depois disso daí, continuando, né, na verdade, em 1937 teve a política da boa vizinhança, né? Muito conhecido assim, também por aquela animação do Alô Amigos, né? Acho que é esse o nome, com o personagem famosinho assim, o Zé Carioca, com o Pato Donald, né, andando nas ruas de Copacabana. Acho que nem muitos conhecem essa animação, mas com certeza devem conhecer esse personagem. Esse personagem, se eu não me engano, ele ganhou uma revista própria. Sim. E esse daí foi meio que uma ideia, assim, pode parecer fofinho e tal, mas isso daqui é basicamente a ideia de levar o Brasil pro lado dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra, né? Sim, porque o Brasil, inclusive o Getúlio Vargas, principalmente, tinha muito a ideologia nazista dentro dele. Ele gostava muito de Hitler, né? Sim, ele era muito fã do Bigodinho e tal. Ele queria muito, assim. Acho que ele teve até a ideia do bigode. E o Hitler roubou. Se eu não me engano, ele deixou que fosse criado como é o nome? Um partido, o primeiro partido nazista brasileiro. Sim, também.
É bem assustador pensar hoje em dia, né? Esse tipo de coisa acontecendo. É. Como o ódio era tão Imenso. imenso, assim. E que o Brasil, por Participou um tempo, desse ódio. ele Fomentou. embraçou. Esse ódio. É bem complicado. Sim. Principalmente porque o Brasil é bem diversificado. Eu não entendo por que ainda existem pessoas que... Tem tanto preconceito, né? tem tanto preconceito com um país que tem bastante pessoa. Ninguém é igual. Mas também a gente não pode pensar que porque alguém não é igual a mim, essa pessoa é inferior a mim. Não pode ser assim, né? Sim. E com isso, os Estados Unidos notou assim, pensou, opa, vocês estão muito pro lado dele, nem vem pro nosso lado aqui, vem ver aqui, oh, I am American, come to my country. The American way to live, né? Sim. E basicamente eles começaram a dar apoios fiscais pro Brasil. Começaram a ajudar assim, toma esse dinheirinho aqui pra fazer isso daqui, toma isso daqui. Basicamente, porque naquela época, apesar de Getúlio gostar muito do lado de Hitler, ele não se... Como se diz? Ele não entrou exatamente pro lado de Hitler. Ele tava meio que no meio termo, assim, Estados Unidos sim. e Alemanha. Alemanha porque era legal e Estados Unidos porque faziam as ajudas legais. Sim. Né? Ele era tipo quando você termina com a ex, você pensa, será que eu volto? Será que não? Será que não? Eu não sei. Será que eu peço desculpa? Não, será que eu continuo calado? Sim. Eu não sei. Ou passo pra frente, né? Passa pra... Mas com isso, né, depois que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, né, se eu não me engano, acho que em 1941, ele começou a pressionar muito o Brasil pra entrar na guerra também. Aí o Brasil ficou, não, peraí, a gente gosta de vocês, mas sabe, a gente prefere o Hitlerzinho aqui no nosso lado, o bigodinho aqui. E a gente não precisa batalhar. Pra que batalhar? Porque a gente não tem nem fuzil direito. A gente não tem muitos recursos assim pra batalha. Aquilo é um canhão no máximo. Ai. E com isso, né, depois de um ano, em 1942, as tropas alemãs, acho que é alemães, né, confundi aqui, perdão. Alemães. Destruíram um dos submarinos brasileiros. E aí o Getúlio olhou aquilo ali e pensou, opa, peraí. Aí não, né, também, aí você não vai mexer aqui com meus bens. Aí ele decidiu assim, não, acho que eu vou ficar do lado dos Estados Unidos, vou ver aqui o modo American to live. Você acredita mesmo que foram os alemães? Olha, eu não vejo por que não. Mas, às vezes eu me pergunto, será que os Estados Unidos meteu o dedinho ali? Tipo, bora explodir esses submarinos aqui só pra eles ficarem do nosso lado aqui? Só pra nos ajudarem? Aí ficou isso. Parece muito suspeito, cara. Parece um pouco suspeito, assim, um ano depois, o Brasil nem tava envolvido nisso, não tinha nada a ver com a guerra, não tava nem aí pra essa guerra. E do nada a Alemanha atacar, assim, eu não vejo por quê. Às vezes eu penso que o Brasil, quer dizer, os Estados Unidos teve um dedinho aí nessa explosão aí. E com a entrada do Brasil na guerra, como é que foi? Isso atrapalhou a vida dos imigrantes, principalmente, que tinham no Brasil. Principalmente japoneses, italianos, alemães que eram bastante até na época. E que dá pra ver até essa miscigenação hoje em dia, né? Principalmente. E, tipo assim, dá pra notar também essa miscigenação tanto pro lado do Rio Grande do Sul, né? Que eu já visitei lá o Rio Grande do Sul. E todas as casas lá não pareciam nem um pouco com casa brasileira aqui do Nordeste. Do Nordeste, do Rio Grande do Norte, não parece nem um pouco. Bem diferente. Parece bem semelhante com a alemã, né? Com casa da Europa, assim. Porque teve muita essa influência mesmo. E, tipo assim, esses migrantes, algo que quase ninguém olha muito isso daí, é que teve campos de concentração no Brasil naquela época. Que eram especializados. Sim. Que foram especializados para esses imigrantes. Ou seja, se você é imigrante, show, morre aqui, morre. Vai pra lá. Respira aqui. Não, o Brasil não tem muito dinheiro pra isso, não. Mas teve sim. Ou você não desafia a capacidade do humano de ser ruim, meu filho. E aquela expressão, a cobra fumou. Sim. O Brasil, depois de ter declarado a guerra contra a Alemanha, eles decidiram trazer uma infantaria, né, para ser enviada à Europa. Essa divisão ficou conhecida como Força Expedicionária Brasileira e deu origem, digamos assim. Não deu origem, mas popularizou o termo a cobra fumou, que era a bandeira desse grupo, né? Mas por quê? Por que era a cobra fumou?
Eu não tenho muita certeza quanto a isso. Eu vou ser bem sincero contigo, eu não tenho muita certeza. Eu acho que era mais uma piada da época, eu acho que era tipo uma gíria. Ah, só vai acontecer isso quando a cobra vai fumar. Aí ninguém acreditava que o Brasil ia entrar na guerra. Aí quando o Brasil entrou na guerra, Sim. aí todo mundo se calou, né? Sim. E tipo, teve vários problemas, assim, um dos grandes problemas foi formar um corpo militar, né, que tivesse afim, porque eu acho que, sinceramente, militar aqui no Brasil não tá muito afim de lutar em guerra, não. É mais focado na sobrevivência Da do que população, assim. da sobrevivência, da proteção da população, do que realmente pra guerra, Sim. guerra. Até porque, convenhamos, gente, o Brasil aqui, se ele for pra guerra, vai virar um estilingue. A gente é tipo estilingue pra lançar míssil. Sim. A gente não é fraco, mas assim, a gente não tem peito pra encarar Estados Unidos, China, essas coisas assim. Não tem peito, não. Não tem peito. É triste. Mas pelo menos todas essas desgraças, né, que aconteceram tiveram um fim. Porque, não a roubalheira, né, claro que existe até hoje, mas basicamente o Getúlio Vargas depois foi obrigado a sair do governo. Porque ele basicamente estava olhando ali, pô, você é ditador, mas você tá apoiando os Estados Unidos, que tá contra a Alemanha, que também é ditadora. Aí você se decide, né, meu querido? Ou você é ditador, ou você é democrático. E basicamente depois disso teve uma eleição lá em dezembro de 1945, que basicamente formou um grupo também chamado como Queremismo, que o slogan deles era Queremos Getúlio. Basicamente não queriam que o Getúlio saísse do poder. Claramente era algo assim por dinheiro, poder, assim. Não tinha nada a ver coisa planejada pela oligarquia. Sim. Ou pelas pessoas que foram beneficiadas durante essa era de Vargas, né? Deve ter muita gente comprada nesse negócio assim. Apoia aqui nosso movimento. Aí você ganha esse dinheirinho aqui. Mas, depois disso, o Getúlio Vargas foi obrigado a sair da política por pressão dos militares mesmo. Tipo, se você não sair daqui, a gente vai te fuzilar. Foi tipo isso. Mas depois ele voltou, né? Não, depois ele tentou voltar em 1950, se eu não me engano. Opa, Parte do Futuro falando aqui, e a gente confundiu aqui um pouco as informações. A gente tinha dito antes que Getúlio não tinha voltado, mas ele realmente voltou nas eleições de 1950. Só que depois de umas brigas e tal, confusão e etc., ele acabou renunciando da pior maneira possível, que era dando um tiro na orelha. É só isso pra falar mesmo. Morreu depois. Ele morreu como um ladrão, gente. Ele se matou, acho. Sim, ele se matou. Sim. Eu não lembro muito bem se ele se matou, pra ser bem sincero, mas eu lembro que ele basicamente afundou a própria vida dele. Ninguém mais confiava nele, não tinha como mais com aquele cara. É tipo tirar o Kim Jong-un hoje do poder. E ninguém mais vai querer aquele cara de novo. Tipo assim, o cara faz atrocidades e, tipo assim, ele quer voltar? Pô, você quer voltar pra fazer todas aquelas coisas que você fez antes? Não, cara. A gente não é besta. E também que ele traiu os movimentos que estavam apoiando ele. Isso, na minha opinião, foi um grande erro dele. Ele não deveria jamais ter desistido da AIB, né? Ele também deveria ter, se ele quisesse manter no poder, né? Eu acho que para ter um plano de futuro assim no poder dele, ele deveria ajudar muito bem as oligarquias e tal, focar também nelas. Porque eu sinto que ele não estava focando muito. Sim. Bem, muito obrigado por ter participado do nosso podcast. É uma honra, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Nossa. Eu adorei essa conversa que a gente teve agora. Também. Agora eu vou ter que encerrar o nosso podcast, infelizmente, né? Se quiserem mais, por favor, peçam. Façam indicações de próximas pessoas para nós chamarmos aqui, para a gente poder bater um papinho. Que tal depois a gente falar sobre o Juscelino Kubitschek? Vai ser da hora. Seria da hora, cara. Talvez um Bolsonaro depois. Vamos fazer um Bolsonaro, um Lula, ou uma Dilma Rousseff. Sim, um Temer. Também falar dos atuais, né? Vamos. Nem todo mundo sabe. Ou falar dos fora do Brasil, tipo Vladimir Putin, Joe Biden, Nelson Mandela. Donald Trump, né? Que era ex dos Estados Unidos. Que fez umas grandes mudanças nos Estados Unidos, principalmente com política exterior, né? Sim. Enfim, muito obrigado por terem assistido ao nosso podcast. Espero que tenham gostado e
Boa noite para vocês.